Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 25. Não é esse o título do nosso jornalzinho? 25º domingo do tempo comum. E nesse final de semana, a palavra de Deus nos convida a fazer escolhas, a escolher entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem de Deus. E no entanto, a palavra de Deus nos garante que só a sabedoria de Deus é capaz de nos garantir a vida, é capaz de nos garantir a felicidade. E nós vamos compreender isso olhando para essas três leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, livro da sabedoria, o capítulo 2. Gente, o livro da sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E na sua totalidade, esse livro nos mostra um judeu que usa de termos do helenismo, ou seja, que usa de termos da cultura grega para fazer elogio à sabedoria dos judeus. Mas afinal de contas, o que é a sabedoria? Segundo o autor do livro da sabedoria, a sabedoria, ela é o próprio Deus. O próprio Deus que está presente no homem, o próprio Deus que está presente na natureza, o próprio Deus que está presente na história. E no trecho que nós lemos hoje, nós estamos lá em Alexandria, no Egito, num lugar dominado pela cultura grega, em que as outras culturas, elas eram desvalorizadas. Os jovens que estão fazendo primeira comunhão sabem disso. Devem ter estudado há pouco tempo na história da humanidade o que foi o helenismo. Senão, aquela tentativa de colocar a cultura grega como sendo a melhor cultura do mundo, anulando todas as outras culturas. A espinha dorsal do helenismo está aí, em colocar a cultura grega como sendo a melhor. Então aqueles que se mantinham fiéis à sua religião, que mantinham fiéis à sua cultura, eles eram hostilizados por esses gregos, e muitas vezes eram perseguidos. E os grandes sábios, eles vinham argumentar a superioridade da sua cultura, tentando encorajar os judeus a deixarem de lado a sua cultura e a sua fé, a modernizar-se, a aderir ao brilhantismo da cultura grega. Gente, é isso que está acontecendo hoje. Quem nunca ouviu dizer, os mais antigos, dizendo que no nosso tempo nós éramos muito mais felizes? Nós estamos sendo abraçados por uma cultura que não é nossa, porque no cerne, a coluna da nossa cultura está acolhida, está o compreender as pessoas, e de repente nós estamos sendo abraçados por um tipo de cultura que aos poucos nós estamos identificando, isso não é nosso. E aqueles que se mantêm fiéis à sua cultura, muitas vezes são hostilizados. Aqueles que se mantêm fiéis à religião, muitas vezes são rotulados pelo mundo de beatos, muitas vezes são rotulados pelo mundo de fanáticos. Por quê? Porque são católicos verdadeiros. Era isso que acontecia um século antes de Cristo. Então, nesse ambiente conturbado, nesse ambiente bagunçado, surge o livro da sabedoria, que nós tiramos a primeira leitura de hoje, com o intuito de defender os valores da fé, com o intuito de defender a cultura judaica e, ao mesmo tempo, convidar aqueles que já se corromperam a encontrar um caminho novo, a encontrar a verdadeira sabedoria, dizendo assim: olhem para a nossa fé, olhem para a fé dos nossos pais,
Olhem para os valores da nossa cultura, só o nosso Deus garante a verdadeira felicidade. Só o nosso Deus garante a verdadeira sabedoria. Não tenham dúvida disso, gente. Aí ele começa fazendo essa reflexão sobre a vida do justo e a vida do ímpio. Os ímpios que fala essa leitura são aqueles que hostilizam os outros, pois já viviam uma vida de corrupção, já viviam uma vida de imoralidade, haviam se anulado para que a cultura grega os modelasse. Está cheio de ímpio no nosso meio que se anulam, que tem vergonha de dizer que é católico, para que o mundo modele do seu jeito, para que a modernidade modele do seu jeito. E os justos que fala essa leitura são aqueles que, mesmo sendo zombados, permanecem fiéis, perseveram na fé, vivem de acordo com a fé que professam. E aí diz a primeira leitura: esse jeito de vida incomoda os ímpios, incomodam aqueles que não querem compromisso com nada. E aí começa a primeira leitura dizendo assim, lá no versículo 12: armemos ciladas aos justos, porque sua presença nos incomoda. Viver coerentemente e corretamente no mundo de hoje incomoda. Professar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, incomoda. Dizer que nós somos contra o aborto incomoda. Dizer que nós somos contra a união homoafetiva incomoda. Mas nós precisamos manter perseverantes naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos deixar que o mundo nos modele, porque a sabedoria que vem do mundo, nós vamos encontrar na carta de São Tiago, é uma sabedoria que tem data de validade. Ela nunca nos preenche totalmente. E aí continua: por isso os ímpios perseguem, por isso os ímpios armam ciladas, torturam e até mesmo assassinam, versículo 19 da nossa primeira leitura. E aí nós podemos nos perguntar: será que então que vale a pena ser justo? A primeira leitura não nos responde. Nós vamos encontrar a resposta mais adiante. Mas por trás do confronto entre o ímpio e o justo não está outra coisa senão a paixão pela sabedoria do mundo e a paixão pela sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo me coloca numa atitude arrogante. A sabedoria do mundo quer que eu me feche no meu orgulho, quer que eu ache que eu posso tudo, quer que eu prescinda de Deus. Pode ser que até dure algum tempo, mas o ponto final está no vazio, o ponto final está na frustração, no desespero, na depressão. Ao passo que a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. Ela me coloca numa atitude de escuta, ela me conduz a fazer a vontade de Deus, ela me conduz a seguir os seus caminhos, ela me conduz tendo como modelo o próprio Cristo, que viveu o amor, que viveu o serviço. Portanto, a sabedoria que vem de Deus, nós falamos que é a sabedoria que tem sabor, que faz com que eu dê sabor às diversas situações da minha vida, mesmo que seja confundida com uma sabedoria de fracasso, com uma sabedoria de fuga, com uma sabedoria de gente pouco ambiciosa. Mas, meus irmãos, não tenham dúvida, é uma sabedoria que nos leva ao encontro com Deus. E ao encontrar-se com Deus, nós encontramos a felicidade. Ao encontrar-se com Deus, nós encontramos a realização plena. O homem que se enche da sabedoria do mundo, diante de determinadas situações da vida, ele não sabe como lidar. Por exemplo, morre alguém da minha família. Se eu estou cheio da sabedoria de Deus, eu vou compreender que a morte é uma passagem, em que eu durmo nesse mundo e acordo lá nos braços do Pai.
E quando eu não tenho essa sabedoria, eu me desespero. Eu não tenho mais onde segurar. E quantos, depois que perdem alguém querido, não entram para o mundo das drogas, não vão procurar refúgio em lugares que não tem Deus? Portanto, a sabedoria que vem de Deus, ela me dá essa certeza de que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, tem alguém por trás de mim, tem alguém conduzindo os meus passos, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não veja, mas aos poucos eu vou sentindo em quem eu coloquei as minhas esperanças. Depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São Tiago, o capítulo 3. Já tem uns 3 domingos que nós estamos lendo essa carta de São Tiago. Vamos só recordar um pouquinho. 2 domingos atrás, São Tiago nos falava que a nossa fé precisa ser coerente. E aí ele contava uma história. Alguém lembra dessa história? Ele contava o seguinte: se por acaso, nas vossas reuniões, entrar uma pessoa bem vestida, uma pessoa com um anel de ouro no dedo, e vocês disserem assim: vem aqui, senta aqui na frente, e junto com essa pessoa também entrar um pobre, sujo, e vocês disserem: fica aí fora esperando. São Tiago está dizendo: vocês não estão fazendo acepção de pessoas? A minha fé não permite que eu faça. E eu até dizia, gente, infelizmente, entre nós padres também tem isso. E aí São Tiago está dizendo: vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Diante de Deus nós somos todos iguais. Aquele que vem bem vestido e aquele que vem mal vestido. Aquele que vem mal vestido talvez não tenha condições de comprar uma roupa bonita. Mas o que é que importa dentro de uma comunidade? É a roupa que eu uso ou é a sinceridade do meu coração? Tem muita gente aí que está de roupa bonita, mas está tudo podre por dentro. O coração já está podre há muito tempo. Ao passo que tem muita gente que não tem condições de comprar uma roupa bonita, mas o coração, ele brilha, porque sabe amar, porque coloca a sua segurança em Deus, porque acredita, porque é movido pela esperança. Depois, domingo passado, São Tiago dizia assim: mas essa fé, ela precisa se concretizar em obras. Eu não posso dizer que tenho fé, mas se tem alguém passando fome do meu lado, eu não sou capaz de dar assistência. Essa fé de São Tiago, ela precisa ser traduzida em obras, senão não tem fé, a fé é morta. E eu até dizia, né, que a partir dessa afirmação, ou melhor, a partir de uma outra afirmação de São Paulo, no capítulo 3, no versículo 23, em que ele dizia que o homem é justificado pela fé, que no ano de 1500, Martinho Lutero elaborou toda a sua teologia da salvação, dizendo que não precisa de obras, basta ter fé, basta crer em Jesus Cristo que você já está salvo. E aí São Tiago vem dizer: não, se essa fé não se traduz em gestos de amor para com o próximo, é uma fé morta, é uma fé fingida, é uma fé falsa. E agora São Tiago continua essa reflexão na terceira parte, falando de algumas coisas que nós precisamos dar atenção, algumas coisas que nós precisamos ter cuidado, coisas que incomodam a comunidade, coisas que envenenam as relações. E ele diz que correr atrás das coisas do mundo faz a comunidade viver a inveja, correr atrás das coisas do mundo faz a comunidade viver as rivalidades, faz a comunidade promover a guerra, as brigas. E aí eu coloco aqui: sem medo nenhum de errar. Quem age assim é porque já vive um vazio existencial muito grande, porque já vive a frustração. Sabe, gente, nas nossas comunidades espalhadas por esse Brasil afora, tem pessoas que são especialistas em fazer o inferno na vida dos outros. Tem pessoas que parece que se realizam
perseguindo, provocando, fazendo fofocas, criando intrigas. Certamente porque sua vida já é um inferno há muito tempo. Então eu preciso azedar as relações dos outros. Tem gente que é especialista em destruir os outros com a língua, com a fofoca, porque certamente a vida dessas pessoas já é um fracasso. Elas já colocaram tudo que é do mundo dentro das suas vidas. Portanto, nós não podemos dizer que são amigos. Amigo não é aquele que está do seu lado sempre. Está do seu lado sempre, qualquer um pode estar. Amigo é aquele que suporta a tua felicidade em Deus. É aquele que vê você feliz em Deus e se alegra com a tua felicidade. E é esse tipo de amizade que São Tiago está dizendo. Pessoas que não cultivam essa amizade são pessoas amargas, são pessoas azedas, são pessoas que não são ouvidas em oração, diz São Tiago. São pessoas que até pedem para Deus, mas não são ouvidas porque pedem mal, porque pedem com o coração nas coisas desse mundo. Como é que o milagre vai acontecer na minha vida se eu ainda não fui capaz de pedir com o coração? É por isso que nos momentos fortes da nossa caminhada de católicos, quaresma e tempo do advento, nós somos convidados a olhar para dentro do nosso coração. E ao olhar para dentro do nosso coração, perceber quanta coisa suja eu vou acumulando ali dentro, que eu preciso jogar fora, porque senão eu não sinto a ação de Deus na minha vida. Porque senão eu não experimento os milagres que Deus tem reservado para mim, porque o meu coração não tem mais espaço. Por isso é preciso jogar fora aquilo que não faz parte desse homem novo, desse projeto de homem novo. E quando eu jogo tudo isso fora, aí sim, Deus vai ter lugar lá dentro. Aí Deus vai poder ser Deus ali dentro. E por fim a gente olha bem rápido só o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, que Jesus deixa muito claro nesse Evangelho: não há lugar na comunidade cristã para quem não escuta os desafios de Deus. Não há lugar na comunidade cristã para aqueles que não aceitam fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço para os outros. Pode ter lugar em outro lugar, mas na comunidade cristã não. Na comunidade cristã, a minha vida já não me pertence mais. A minha vida, ela é entregue a Deus, para que Deus a use do jeito que Ele quiser. Para que Deus desperte no meu coração o desejo de sempre estar a serviço dos outros. O mundo, o reino de Deus só não aconteceu nesse mundo, não é por causa de Deus. Porque quando Jesus foi para o céu, a construção do reino de Deus passou para as mãos da igreja. E se nós ainda não estamos vivendo o reino de Deus, é porque nós fracassamos. Por isso, a cada missa que a gente celebra, a cada Eucaristia que a gente celebra, nós pedimos para Deus: faça-me um homem novo, restaura aquilo que o mundo já trincou, repinte aquela pintura bonita que o mundo borrou com os seus pecados. Faz com que eu me assuma o compromisso de a cada manhã ser um homem novo, um homem comprometido com a sua palavra. Só assim, meus irmãos, nós vamos contagiar esse mundo todo, sendo aquilo que Deus planejou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,